depressão, ela, pelo menos pra mim, no meu caso, é uma coisa, é como se fosse uma tempestade silenciosa. Às vezes eu pareço uma bomba relógio, posso explodir a qualquer momento, e você não tem uma hora ou um lugar certo pra acontecer, às vezes simplesmente explode. É algo sobre o qual você não tem controle, mas que de tão arrebatador controla toda a sua vida em todos os momentos. Pra mim, ele não avisa quando ele vai chegar. E aí quando você vê, você já tá envolvido e já tá lutando contra ele. E comigo, ele apareceu de mansinho e eu, isso não é nada, isso é só momento. E aí quando eu fui ver, eu tava deixando de fazer coisas que eu fazia por medo, por insegurança e por receio. Eu particularmente, eu senti um peso muito grande. Era como se era uma coisa mais física do que emocional. Eu senti um peso muito grande, eu perdia meu ânimo, eu não tinha vontade de fazer mais nada. As coisas que eu gostava de fazer não tinham mais o mesmo prazer. Minha família, meus amigos. Era um sentimento muito grande de insatisfação também, como se eu quisesse fugir de dentro de mim. Acho que o pior sentimento que vem quando eu tô em crise é a angústia, o medo. E eu me sinto tão sufocada, eu fico agoniada. Eu não consigo entender e pôr minhas ideias em ordem, porque no momento tá tudo bagunçado e quando eu vejo eu já tô chorando e desesperada. Cara, é uma coisa complicada porque é como se fosse uma angústia muito grande. É um desespero, vem falta de ar, vem várias coisas juntas. É como se você... É mais ou menos a sensação de você cair num abismo. E vem falta de ar e dá um calor, uma dor no peito, uma tremedeira, um suor. É angustiante. É quase como se você se afogasse, por exemplo. Mais ou menos isso. No início eles não levavam com tanta seriedade. Eles achavam que era só coisa de momento, coisa de... tinha 17 anos na época, coisa de adolescente. Só que depois viram que era um negócio mais sério, tinha questão de automutilação, eles viram que que não era só um draminha adolescente, era uma coisa séria e eles me levaram até o médico e comecei o tratamento. Eu acho que no primeiro momento as pessoas não levam fé. Elas acham que... tá ansiosa, né? Porque todo mundo fala que é ansioso. Tá ansiosa. Mas depois de um tempo, minha família começou a perceber. Acho que, na verdade, eles perceberam na minha primeira crise que eles viram. E aí eles perceberam que não era só uma coisinha. E sim que era uma coisa muito importante, que não era normal. E que aquela pessoa, naquele momento, não era eu. Porque você fica totalmente fora de si. Bom, vou falar pela parte da minha mãe. Ela fica bem preocupada, porque não é algo que começou agora. Eu me lembro de ter esses surtos e ter depressão e ansiedade. Tenho ansiedade diagnosticada desde os 8 anos e depressão também veio junto, e eu sou assim desde sempre, desde pequeno. E era uma coisa preocupante, você ver uma criança passando por coisas as quais ela não tinha motivo para ter crises e surtos e choros e coisas do tipo, então ela fica bem preocupada. É uma das pessoas que mais me apoia e tal, e que preza pela minha saúde mental. Tinha medo que outras pessoas podiam falar pra mim. Eu lembro que eu tinha um relacionamento na época e eu fui muito julgado pela pessoa que eu estava me relacionando, dizendo que eu estava sendo fresco, que isso não acontecia, que eu tinha tudo e não tinha que estar reclamando de nada, ele tinha pais separados e ele que tinha que estar assim. Enfim, eu sentia mais medo das outras pessoas do que da minha própria família. Eu sinto muito medo. Eu sinto medo de morrer. Eu acho que a qualquer momento eu estou vulnerável e que pode acontecer de tudo. Quando eu tô num lugar, eu acho que algum acidente, alguma tragédia. Como eu disse, os nossos pensamentos começam a vir à tona. E a gente pensa que a gente só pensa em coisas ruins, em tragédias, em coisas ligadas à morte, em que aquilo não vai passar. Eu sinto medo do que isso faz comigo, do
que isso faz com a minha vida, da relação que eu tenho com as pessoas. Muitas vezes eu tenho medo das pessoas por conta disso. É algo... acho que é difícil de explicar, mas eu tenho medo de uma hora eu não aguentar mais, uma hora eu não conseguir. Eu tenho medo de fraquejar e desistir. Eu não confesso que eu já não tenha tentado. Já cheguei a cogitar a ideia, só que eu não tinha coragem, sabe? Mas a vontade era muito grande. Era como se fosse a minha última saída. Mas a coragem disso eu não tinha. Eu acho que, infelizmente, é uma coisa que talvez não sirva para todo mundo, mas acho que todo dia você procurar uma razão nova faz diferença. A primeira vez que eu pensei em suicídio eu tinha uns 8 anos por aí. A primeira tentativa foi aos 12, depois aos 14, teve umas 16 e esse ano já foram algumas vezes. E infelizmente, quer dizer, felizmente e infelizmente hoje o pensamento é mais frequente do que a tentativa. De uma forma, parece um paradoxo, mas é um grande avanço. Eu tentar bem menos do que eu tentava antes. E o que me impediu muitas coisas, detalhes, coisas pequenas. Para outras pessoas pode parecer uma coisa boba, mas para mim naquele momento fez toda a diferença. Um momento que eu nunca vou esquecer foi quando eu segurei meu sobrinho no colo pela primeira vez. Quando eu olhei para ele no meu colo, ele tinha acabado de nascer, tão pequenininho ali, eu pensei, caramba, eu quero estar aqui quando ele crescer, eu quero falar coisas para ele, eu quero ensinar, eu quero mostrar coisas para ele que talvez outras pessoas não façam. É uma coisa que me impulsionou. Eu particularmente não sinto, acho que eu nunca tive um receio, uma vergonha. Mas muitas pessoas sentem medo, vergonha, acham que os outros vão rir, vão achar que você é frágil, vão achar que é um drama. Bom, de um tempo pra cá, eu acho que eu perdi um pouco esse medo porque é algo importante que precisa ser falado. E conforme eu vinha crescendo, não tinha muitas pessoas que falassem sobre isso. E talvez se isso tivesse acontecido, teria tido um suporte melhor e uma forma melhor de lidar com isso. Mas como não teve ninguém, hoje eu me sinto na obrigação de falar para outras pessoas. Porque depressão e ansiedade, muita gente vê como falta do que fazer, ou é falta de Deus, falta de fé, falta disso, daquilo. E não entende muito sobre o assunto e trata isso de forma superficial. Quando na verdade é uma coisa bem ampla, muito extensa e é difícil de falar e tem que ser levado a sério. Saúde mental importa tanto quanto ou mais do que saúde física. Então hoje em dia eu não falo para todo mundo, mas quando eu vejo que vai ajudar aquela pessoa de alguma forma e até me ajudar, eu falo. Acho que é importante você falar. Se você sofre de ansiedade, de pânico e de depressão, procure ajuda, procure seus amigos, seus familiares. E entenda que você não está sozinho. É uma luta diária de milhares de pessoas e você não é o único. Falar para uma pessoa que está passando pela depressão que tudo vai ficar bem é um pouco... é um placebo, na verdade, porque não adianta falar. Eu acho que a pessoa tem que procurar ajuda no tempo dela. Eu acho que, independente que seja família, de amigos, ela precisa procurar ajuda. E, quando começar o tratamento, não desistir. Por mais que a vontade de jogar tudo pro alto seja grande, de você não querer mais tomar os remédios, não ir mais às consultas, porque é um negócio desconfortável, sabe? Não desistir quando começar o tratamento, não desistir. Eu acho que, primeiro de tudo, é procurar ajuda, reconhecer que tá precisando de ajuda, que muita gente não procura porque tem vergonha. É reconhecer e buscar ajuda e não desistir do tratamento, que é importante. Não desista. É difícil, mas a cada dia você tem uma nova oportunidade, uma nova chance. Obviamente, eu sei que é meio clichê falar que só depende de você, mas com a ajuda das pessoas certas e força de vontade, eu acho que você consegue fazer isso muito bem. E não deixar isso ser mais forte do que você, não deixar isso te dominar. A depressão e a ansiedade afetam 17 milhões de pessoas na população mundial. Não é frescura e não é desculpinha. A depressão e a ansiedade são doenças. Elas invadem o coração de uma pessoa iluminada
torna tudo cinza e às vezes a leva embora. É quando aquela luzinha piscando em meio ao breu se apaga. A depressão faz você estar feliz e do nada tudo se torna obscuro. Quem lida com essa doença não é fraco. Pelo contrário, é corajoso. Luta dia a dia contra sua própria mente para manter-se ali, firme. Não por si, mas pelas pessoas que o rodeiam. Seu sintoma mais conhecido é uma profunda e prolongada tristeza. O diagnóstico correto acaba surgindo apenas após meses ou anos de sintomas e várias consultas a médicos diferentes, e pode ser tarde demais. A depressão pode matar, e mata bem devagar.